E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje. Essa videoaula aqui é sobre progressão aritmética, né? Nós vamos começar a fazer um estudo sobre a famosa PA, progressão aritmética. Aqui, toda vez que nós fizemos menção a PA, nós estamos falando sobre progressão aritmética, tudo bem? É uma aula muito simples e vocês vão super gostar, tá certo? Mas o que seria uma PA, professor? Uma PA seria uma sequência. É uma sequência de números, porém, ela se comporta de uma forma bem específica. Vamos compreender melhor com exemplos aqui como é que essas sequências elas se comportam. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a seguinte sequência: 7, 10, 13, 16, 19 e reticências. Antes de mais nada, nós já vamos entender o que significam essas reticências, tá? Parece que não significam nada, né? Mas percebam, do exemplo 1 para o exemplo 2, o exemplo 2, eu não tenho as reticências. O que isso significa? Significa que essa primeira sequência aqui ela é infinita, né? Porque ela continua infinitamente, por isso essas reticências. E nesse segundo caso aqui, a sequência ela é finita, porque ela tem começo e tem fim. Tudo bem? Mas as PAs elas podem se apresentar das duas formas, tanto finitas quanto infinitas, tá certo? O que nós vamos analisar para as PAs que são finitas, servem também para as infinitas. O que é que nós percebemos aqui nesse primeiro exemplo? De 7 para 10, nós estamos somando 3 unidades, né? Porque 7 mais 3, 10. De 10 para 13, nós estamos somando 3 unidades. De 13 para 16, nós estamos somando 3 unidades, assim como de 16 para 19, nós estamos somando 3 unidades, não é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa sequência, ela se comporta de uma maneira específica, que toda vez que eu quiser saber o próximo termo dela, só basta somar 3 unidades. Até aí tudo bem, né? Nesse segundo exemplo aqui, ó, vamos ver o que está acontecendo. Temos a sequência 29, 27, 25 e 23. De 29 para 27, está diminuindo 2 unidades. Então, vou colocar menos 2, né? Porque 29 menos 2, 27. Do 27 para o 25, está diminuindo 2 unidades. Assim como do 25 para o 23, está diminuindo 2 unidades. Tranquilo? Fácil, né, galerinha? E nesse terceiro exemplo aqui. Professor, não está mudando nada de um número para outro. Vê só, não está mudando nada, mas isso significa dizer que ou eu estou acrescentando o número 0 ou diminuindo o número 0, né? Que não faz diferença nenhuma, vocês concordam? Essas três sequências aqui, minha gente, elas são consideradas PAs, progressões aritméticas. Por quê, professor? Porque ou elas se comportam em seu crescimento ou decrescimento com uma soma ou uma subtração. Isso aqui é em formas mais simples para que vocês entendam. Nesse caso aqui da primeira, é uma PA crescente. O que significa crescente? Que vai do menor para o maior, ela cresce, ela vai aumentando. E como é que ela aumenta aqui? Ela aumenta através de uma soma, ó, mais 3, mais 3, mais 3. Deu para entender? No segundo exemplo, ó, não é uma PA crescente, mas sim uma PA decrescente. Decrescente porque ela decresce, ela vai diminuindo, ó. Nesse caso aí do segundo exemplo, ela vai diminuindo de 2 unidades. Tá dando para entender, né? Professor, e nesse terceiro caso aqui, porque ela nem aumenta e nem diminui? Isso mesmo. Quando isso acontece, nós chamamos essa PA de constante. Constante porque justamente não muda, né, seu comportamento, ou estacionária, tá? Estacionária. Porém, eu vou comumente chamar de PA constante com vocês, tudo bem? Então, a PA ela pode ser finita ou infinita, né, como a gente viu lá no início. Ela pode ser crescente, decrescente ou constante. E também ela se apresenta através ou de uma soma ou de uma subtração de termos. Esse número aqui que soma ou subtrai ou que faz com que a sequência permaneça da mesma forma, tem um nome específico. E eu chamo de razão. Quando vocês ouvirem falar assim, qual é a razão da PA? Razão da PA é justamente um número que me diz qual o comportamento dessa sequência. Nesse primeiro exemplo, a minha razão é 3,
Por quê? Porque a sequência ela vai aumentando de 3 em 3. Fácil, né? No segundo caso, minha razão é menos 2. Por quê? Porque ela vai decrescendo, ela vai diminuindo de 2 em 2. Professor, lá no primeiro caso não seria mais 3 não? Gente, tanto faz o sinal de positivo aparecer ou não, tá? Quem é que deve aparecer obrigatoriamente? É quando o sinal for negativo. E por fim, ó, lá embaixo, no terceiro exemplo, qual é a razão dessa PA? 0. Porque se eu tanto somar de 0 em 0 ou subtrair de 0 em 0, o comportamento dela permanece constante. Mas deu para entender, né? O que é uma razão? Vamos seguir com os exemplos? Nesse aqui nós vamos analisar de forma mais rápida. Primeiro, vamos ver se é uma PA, né? Para ser uma PA, ou ela tem uma soma ou uma subtração. Agora isso tem que ser linear, isso tem que ser um termo após o outro. De 45 para 40, diminuiu 5. De 40 para 35, diminuiu 5. De 35 para 30, diminuiu 5. E de 30 para 25, diminuiu 5. Não foi? Já percebemos aqui que é uma PA, né? Porque nós temos uma subtração entre os termos. Percebemos também que é uma PA decrescente, tranquilo. Ela é infinita, né? Porque tem essas reticências. E sua razão é igual a menos 5. Fácil, né, galerinha? Nesse exemplo 5 aqui, ó. Os termos, eles permanecem os mesmos aí, ó. Então, é uma PA com a característica principal por ser constante, né, ou estacionária, cuja razão é igual a 0. Toda vez que uma PA possui razão 0, significa que ela é constante. No exemplo 6, nós temos o seguinte: 19 para 23, aumentou 4, né? De 23 para 27, aumentou 4. De 27 para 31, aumentou 4. E não esquecendo que no exemplo 5, a sequência ela é finita, né? Porque não tem aqueles 3 pontinhos de reticência. Voltando ao exemplo 6, nós temos que é uma sequência infinita. É uma PA porque nós temos uma soma, né? De um termo para o outro. E ela é uma sequência crescente, porque ela vai aumentando, ó, do menor para o maior, vai crescendo. E a razão dessa sequência é 4. Né? Positivo porque justamente ela vai aumentando. Muito simples, né, galerinha? Deu para entender, né? Se deu para entender, já comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Vamos continuar a aula? Então, para resumir, como nós comentamos anteriormente, a PA, para ser crescente, a razão tem que ser maior que 0, ou seja, tem que ser positiva, tá? A PA, para ser decrescente, a razão tem que ser menor que 0, ou seja, negativa. E a PA, para ser constante ou estacionária, a razão tem que ser igual a 0. Fácil, né? Anota aí no seu resumo que isso é uma informação muito importante. Vamos concluir nossa videoaula com os últimos conceitos? Então, vê só. Para concluir essa videoaula, nós vamos só compreender mais duas coisinhas, tá? Primeiro termo, enésimo termo, e a razão a gente só relembra. O que seria primeiro termo? O próprio nome já diz, é o primeiro elemento da sequência. Mas antes disso, eu preciso que vocês tentem captar uma coisa agora, tá? Na matemática, quando nós queremos falar de algo geral, e estamos falando de números de forma geral, nós utilizamos no lugar desse número uma letrinha, tudo bem? Toda vez que nós estivermos falando sobre progressões, nós vamos utilizar letrinhas também. Nesse caso, eu vou utilizar a letrinha A, mas isso aqui pode ser com qualquer letra do alfabeto. Se eu disser que o A é um termo da sequência, eu preciso dizer qual a ordem, qual a posição em que esse elemento se encontra. O primeiro termo, por exemplo, é chamado de A1, se a sequência for de um valor A, tá? Se eu disser que é B1, C1, não importa. Esse 1 que fica aqui ao lado significa dizer que é o primeiro termo daquela sequência. Tranquilo? Então, ó, depois do A1, temos o A2, depois o A3, o A4 e assim por diante. Professor, por que o senhor focou no primeiro termo? Porque nas próximas videoaulas vocês vão entender a importância desse primeiro termo para os cálculos que envolvem
problemas com progressão aritmética. Mas primeiro termo, ou A1, ou B1, C1 e assim por diante, são os primeiros números que aparecem naquelas sequências analisadas. Tranquilo? Enésimo termo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão, enésimo termo, mas ela é bastante utilizada na matemática. Enésimo termo faz referência a qualquer termo. Quando eu falo enésimo termo de uma PA ou de uma progressão, eu estou dizendo que é qualquer termo daquela progressão, qualquer termo daquela sequência. E nós escrevemos o enésimo termo como AN, onde N é um número natural, tá certo? Sem o zero, diferente de zero. N pertence aos números naturais. Como assim, professor? Ele começa em 1 e vai crescendo de forma infinita. No lugar do N eu posso ter 1, 2, 3, 1000, 1 milhão, o que for. Por que isso é importante você saber o que significa enésimo termo? Porque se eu falar assim, ó, qual é o 10º termo dessa sequência? Então, 10º termo, N é a posição de qualquer termo. Então, se eu estou procurando o 10º termo, eu estou procurando a 10, que é o 10º termo. Se eu estou procurando o 13º termo de uma sequência, então eu estou procurando o A 13. Então quer dizer que meu N é 13. Deu para entender? No lugar do N vai ficar justamente a posição do termo. Tranquilo? Deu para entender isso? Se eu falar assim, ó, quem é A2? Então o valor de N é 2. Qual é o centésimo termo? Centésimo vem de 100. Então quer dizer que eu estou me referindo ao A100. O centésimo termo. Deu para entender, né? E por fim nós temos a razão que nós já comentamos nesse vídeo. Vamos ver nesse exemplo 7 se nós conseguimos identificar todos esses elementos. Primeira coisa, quem é o A1, que é o primeiro termo? Isso mesmo, o 7, né? Professor, só é isso? Isso, só é isso, galera. Se eu perguntasse a vocês, quem é o A6, ou seja, o sexto termo? Aí você poderia dizer, professor, não tem como saber não. Por quê? Porque eu tenho aqui o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Porém, ela é uma sequência infinita, né? Então quer dizer que ela tem sim um A6. Como é que nós conseguimos saber? Só basta, antes de qualquer coisa, identificarmos a razão. Então, a gente precisa identificar o que é que está acontecendo de um termo para outro, né? Do 7 para 9, aumentou 2. Do 9 para 11, aumentou 2. Do 11 para o 13, aumentou 2. E do 13 para o 15, aumentou 2. Então, quer dizer que nossa razão é 2. Então, se o A5 é 15 e vai aumentando de 2 em 2, o A6, galerinha, seria o próximo termo, seria o 15 mais 2, que é igual a 17. Então, o A6 é igual a 17. Fácil, né? Identificamos o A1, o A6, que é qualquer termo que a gente quiser encontrar, né? E a razão. Não é fácil? Eu espero que vocês tenham compreendido. Não esqueçam de se inscrever no canal, vou pedir mais uma vez. E valeu, galerinha!